Amém, amadas. Boa noite para as irmãs que ainda não tinha falado, né? Que eu comecei já dando boa noite. Amadas irmãs, é uma alegria para nós, né? Recebermos as irmãs, né? Temos convidadas, não sei, né? Se temos, mas se tivermos também, sejam muito bem-vindas. E, irmãs, para essa reunião, para essa comunhão, como a maioria viu nos grupos, o tema de hoje será batalha espiritual. Nossa reunião foi preparada e inspirada em duas mensagens liberadas pelo nosso irmão Miguel para as irmãs da igreja em Brasília. Inclusive, essas mensagens serão colocadas para vocês. Ok? Para começar, eu gostaria de convidar vocês, né, para nós desfrutarmos do hino que nós preparamos, que é um hino muito especial, que ele fala do descanso que temos enquanto lutamos. Que bênção, né, amadas? Que nós temos, né, essa riqueza. E é o hino 414, a irmã Rebeca que vai colocar, né, irmã? Defensor, em ti nós descansamos, sozinhos não há como triunfar. És nossa força, nossa eterna guarda, descanso és, teu nome força dá. Nossa força, nossa eterna guarda, descanso és, teu nome força dá. Ó capitão da salvação, teu nome acima está de todos os demais. Justiça nossa, firme fundamento, és Rei de amor e Príncipe da paz. Justiça nossa, firme fundamento, és Rei de amor e Príncipe da paz. Por fé marchar, embora sendo fracos, carentes de mais graça desfrutar. Porém em nós ressoa triunfo, descanso és, teu nome força dá. Soa triunfo, descanso és, teu nome força dá. Ó defensor, em ti nós descansamos, teu é o combate, teu será o louvor. Quando teu reino em glória, descansaremos sempre em ti, Senhor. Quando reinando em teu reino em glória, descansaremos sempre em ti, Senhor.
quando reinando em teu reino em glória, descansaremos sempre em ti, Senhor. Amém, aleluia. Oh, que descanso nós temos no Senhor, né? No nome do Senhor. Ele é o nosso capitão da salvação e nós somos soldadas do Senhor. E antes da irmã Gilmara compartilhar, eu queria assim, encorajar as irmãs com 2 provérbios. Eu até não vou ler ele todo, mas é para que a gente ouça essa mensagem, cada uma de nós ouça essa mensagem, assim, nos enxergando como o Senhor nos vê. Às vezes a gente olha assim, puxa vida, será que eu sou mesmo uma soldada do exército de Deus? Será que eu estou nessa batalha? Mas, irmãs, o Senhor, foi o Senhor que nos trouxe para o seu reino, né? E Ele está à frente da batalha e nós somos uma com Ele. Então, os versículos que eu quero ler, um deles fala que nós somos graciosas, em Provérbios 11. Então, nós somos aquelas cheias da graça salvadora de Deus, ou seja, o Cristo em nós, esse Senhor em nós, é o segredo da vitória. Então, de fato, irmãs, o Senhor nos chamou, nos trouxe para o seu reino e nos capacita, né, para lutar com Ele. Então, cada palavra que a irmã Gilmara for compartilhar, eu for compartilhar, as irmãs forem compartilhar, a gente precisa nos enxergar assim, como vencedoras, como um exército de vencedoras que nós somos para o Senhor. E o outro provérbio fala assim que nós somos virtuosas, cada uma de nós aqui. E o irmão Miguel explicou que do hebraico, virtuosa significa força, exército. E do latim, né, a palavra virtus, significa valentia de um guerreiro, cheio de coragem, de generosidade e de solidariedade. Então, meu sentimento era compartilhar com vocês, né, essa porção para vocês se enxergarem assim, nós nos enxergarmos assim, como mulheres cheias da graça salvadora de Deus, chamadas, sim, cada uma de nós, para o seu reino, e também como virtuosas, né, capacitadas pelo nosso Senhor. Bom desfrute a todas. Agora eu convido a irmã Gilmara para compartilhar a sua porção. Amém, amadas irmãs. Boa noite a todas. O Senhor, Ele está sempre olhando por cada uma de nós, né? E Ele olha para nós e Ele diz como Ele está ganhando o exército de vencedores, através de cada uma de nós, né? Nas nossas lutas, como o Senhor tem nos sustentado a cada dia, né? Aqui em Gênesis 1, 26 a 28 fala: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem e a sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Esses 3 versículos, eles nos mostram 3 palavras da batalha espiritual, né? Para ter domínio, sujeitai e dominai. Aqui em sujeitar significa uma guerra está sendo travada. Como dominar? Nos mostra no início, né? A imagem e a semelhança de Deus para ser fecundos, para multiplicar, encher a terra e sujeitar. Quando Deus criou o homem, a guerra já estava sendo travada entre Deus e o inimigo Satanás, que dominava a terra. Existe um princípio que quem ganha a terra tem a vitória. Por isso que Deus criou o homem e a mulher para subjugar e conquistar a terra para Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, Satanás habitava fora deles. Quando o homem caiu,
Satanás se instalou dentro dele. A primeira coisa é ter o inimigo fora. A segunda coisa é ter o inimigo dentro. Isso nos mostra em Gênesis. A vitória é porque Deus tem você do lado dele. E você é muito importante para Deus. Para ver o final, o Senhor precisa da sua cooperação. O Senhor precisa desse exército. Para gerar um exército, para que a vitória venha, não é fácil, né? E a mulher tem um papel muito importante. Não sou alguém só vivendo nessa terra, ou sou alguém batalhando e lutando do lado do Senhor, pelo propósito de Deus. Temos dificuldades, temos ataques, mas nosso propósito é gerar vencedoras, né? Em Apocalipse 12, 1 e 2, temos a visão da batalha. Quem é o nosso inimigo? Nosso sofrimento tem que gerar vencedores, como dores de parto, que gera vida. Existe sofrimento que gera vencedores, como a dor de parto. E existe sofrimento que não gera nada. Por exemplo, é a dor de cabeça, que não gera nada. Mas a dor do parto gera vida. Que tipo de dor você está gerando? Em Isaías 26, do 17 ao 18, fala do sofrimento que gerou vento, não deu vida. Nossos sofrimentos têm que gerar vencedores, mas isso depende da nossa atitude, de cada uma de nós. Em Apocalipse 12, 3 e 4, Satanás quer devorar o que está para nascer. Quando ele entra na dificuldade, na dor, no sofrimento, depende da nossa atitude, o que é que vai gerar. Se você gerar vida e ser vencedora, será o fim do inimigo, e ele sabe disso. Temos que ser uma mulher universal, que fala da importância de gerar uma vencedora para Deus. O Evangelho de João 3,6, ele fala que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amadas, o que você gera? Carne ou Espírito? Seu viver diário, o que gera? Gera vento ou vencedora? Se o que você gera é vencedora, é o Espírito, é nascido de Deus e o maligno não pode tocar. Você sabe quem é o seu verdadeiro inimigo? Se eu não identifico o meu inimigo, eu luto contra o inimigo errado. Contra quem você tem lutado? Quando te pergunta quem é o seu inimigo, se você pensar naquela irmã, naquele irmão, naquele parente, naquele amigo do trabalho, naquela pessoa que está ao seu lado, que te tira a paz. Então, assim, você está lutando contra o inimigo errado, porque não é contra carne e sangue, né? É contra o inimigo, é contra Satanás. Ele é o verdadeiro inimigo. Ele é o adversário de Deus. Em Efésios 6, do 11 ao 12, amadas, quanto tempo você tem lutado contra o inimigo errado? Lutando contra carne e sangue. Um dos princípios espirituais é identificar o seu inimigo. Vocês conseguem identificar o inimigo na situação? Né? Satanás usa quem está perto de você. Só que o verdadeiro inimigo é ele mesmo. Em Gênesis 3,15, fala da inimizade. Amadas irmãs, você foi determinada por Deus para ser inimiga de Satanás. É determinado por Deus. Satanás quer nos levar para o lado dele muitas vezes, e ele tem conseguido fazer isso muitas das vezes. Ó Senhor Jesus. Irmãs, digam em voz alta para cada uma de vocês: eu sou inimiga de Satanás. Digam para vocês. Ó Senhor Jesus. Às vezes não vemos porque não damos a importância à palavra de Deus. Nós não vemos o que o inimigo faz usando as pessoas. A gente às vezes sai, fala alguma coisa que não deve.
Então, assim, isso a gente tem que ver que é Satanás que está por trás de todas as coisas. Oh, Senhor Jesus. Qual é o nosso relacionamento com Satanás? Fofocas, brigas, discussões entre irmãs, tudo cooperadoras do inimigo. Contra quem estamos batalhando? Satanás quer devorar o povo de Deus e tudo que vem de Deus. Se cooperarmos com Deus, estaremos fazendo a vontade de Deus. Mas se cooperar com o inimigo, estaremos fazendo a vontade do inimigo. Deus diz avança, Satanás diz retroceda. E você fala, ainda que é do exército de Deus? Como que é possível? Em Apocalipse 12:5, se obedecer o nosso comandante, que é Cristo, se conhecer quem é o nosso inimigo, nós não vamos ouvir. Aí vamos gerar vencedoras. O Senhor é esse vencedor. Ele é o cabeça e nós o corpo. E como vencedores, nós somos um para derrotar o inimigo. Em Gênesis 3:14, se tivermos sob a influência do inimigo, nós rastejaremos e comeremos o pó. Quando você ouve o inimigo, ao invés de ir para as alturas, seu viver vai ser um rastejar. Se você está com raiva, com ódio de alguém, você está rastejando e comendo o pó. Inimigo nos finais dos tempos vai semear discórdia entre nós, mas louvado seja Deus pelo falar de Deus. Ó Senhor Jesus, que levanta cada uma de nós. A palavra de Deus nos fala da importância da edificação, sobre quando estamos unidos e edificados, venceremos as portas do Hades. Para derrotar o inimigo, temos que estar na unanimidade e na unidade e fundamentados. Se o inimigo nos separar, ele terá vitória. Em Romanos 16:20, fala do Deus da paz. Nosso relacionamento do Deus da paz. O nosso relacionamento é do Deus da paz ou é do Deus da guerra? Deus da paz coloca o inimigo debaixo dos pés. O Deus da guerra, quando você contra uma irmã ou contra alguém, quando você se divide, aí é a artimanha do inimigo. Satanás quer tirar tudo que você tem, a fé, a comunhão com Deus, a palavra. O exército de vencedoras edifica, dá vida. Batalhar é fazer o oposto que Satanás faz. Você dá a vida ou rouba? Você mata ou você dá vida? Você destrói ou você edifica? Em João 10, do 1 ao 9, fala que o ladrão e o salteador não entra pela porta. Ele entra por outro lugar. Em João 10, 9, fala que o Senhor, eu sou a porta. Seus pensamentos vieram pela porta ou por outros meios? Vieram de Cristo ou vieram pulando o muro? Suas ações e pensamentos, decisões, vieram de Cristo ou por outro meio? Somos pontos na batalha. Há uma luta por nós. O exército de vencedoras são o que tem o Senhor no campo de batalha. Em Gálatas 5, 16 e 17, a carne e o espírito lutando, devemos fazer o que Deus quer e não o que nós mesmos queremos. Em 1 Pedro 2,11, a importância na guerra é a arma. Qual a arma que eu devo usar? O nosso general é Cristo. Ele que nos dá a arma para vencer o inimigo. Para a arma funcionar, você precisa usar a arma certa. Princípios para usar a arma. Está em Romanos 13, do 12 ao 14. Primeira arma é a arma da luz. Tem que se revestir do Senhor Jesus. Eu tenho Cristo. Cada uma de nós tem Cristo.
Eu visto Cristo. Importante nessa luta é não fornecer munição para a carne. Perdemos a batalha porque damos munição para a carne. Aí o inimigo nos ataca. Em Efésios 5,13, toda coisa é reprovada pela luz. Se você faz algo e pode falar, não precisa ocultar armas da luz. Você pode mostrar. Agora, se você tem que ocultar, não pode mostrar ou falar, aí pratica o mal. E a luz não pode chegar. 2 Coríntios 6,7, na palavra da verdade, no poder de Deus, tem as armas da justiça. E o que Deus estabeleceu é a maneira de Deus agir, que quer defensivos ou ofensivos. Defensivos é o escudo da fé. E ofensivos é a espada do Espírito. Armas para atacar ou armas para se defender? Temos que ter equilíbrio e cooperar com as coisas de Deus. Em 2 Coríntios 10,4, fala das armas espirituais. Ela é manejada pelo Espírito. Você nega e ajeita o que é carne, quer fazer naquele momento. Você tem uma irmã com problema? Qual a arma você vai ajudar? Com a arma espiritual ou com a arma carnal? Em Efésios 6, do 11 ao 12, cingir com a verdade. Isso é espiritual. Se você decide manipular a situação, é carne. A couraça da justiça, usar a injustiça, é carne. Evangelho da paz. Se eu brigar com uma irmã, é carne. Mas se eu usar a arma espiritual, é paz. O escudo da fé é usar o seu espírito. Na carne, e confiança no homem. Capacete da salvação. A salvação é algo espiritual. Se for um raciocínio humano, é carne. A espada do Espírito. Quem maneja é o Espírito. Se for esquemas, programas humanos, é carne. Então, nós temos essas 3 armas para lutar. Armas da luz, armas da justiça e a arma do Espírito. Amém? Oh, Senhor Jesus. Amém. Irmã Carla. Amém. Amém, irmãs. Aleluia por essa palavra. Ó Senhor Jesus, eu quero dizer para as irmãs que nessa noite nós estamos aqui, talvez nem dê 5 pães ou 2 peixes, né? Como o irmão falou na reunião de domingo, talvez a gente tenha só um pãozinho e um peixinho. Mas, irmãs, nós de fato entregamos tudo ao Senhor, para que Ele pudesse comunicar com cada uma de nós aquilo que está no coração dele, né? Tudo que a irmã Gilmara compartilhou são princípios muito poderosos, muito importantes, que a gente precisa conhecer, né? E as armas, irmãs, o Senhor fala que as armas da nossa milícia, da nossa luta, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. E o Senhor é que nos deu as armas. E Ele fala da fé, da oração e do jejum, como armas poderosas que nós temos, como filhas de Deus, genuínas que nós somos, como, sabe, como a nossa defesa. Então, a fé não é um sentimento que oscila, sabe? A gente acha, hoje eu tenho fé. Não, amanhã eu já não tenho tanta fé. A fé é uma pessoa viva, a fé é o próprio Senhor. Em Romanos 10, 17, fala que a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Nós somos salvas pela fé. Não é assim? O Senhor nos deu a fé, nós cremos no Senhor. E esse aí é o começo da nossa história com Deus. É o começo da nossa história com a igreja, né? O Senhor nos transferiu de reino, o Senhor nos trocou de reino. E por isso, Ele, né, se tornou para nós o capitão da nossa salvação. Porque todo reino tem um exército. E para ter um exército tem que ter um capitão. E o Senhor é que é o nosso capitão.
Então, diante de toda tribulação e problema, a gente precisa, por fé, dizer: o Senhor está à frente, tá? O Senhor está à frente disso aqui. Eu não vou encabeçar isso. Eu não vou levar isso no peito, né? Eu vou entregar para o Senhor. Então, a outra arma é a oração. Que o Senhor nos deu essa ferramenta poderosa, que é a gente ter a graça de ser ouvidas pelo Senhor. Como a primeira arma do dia que a gente usa, né? A gente pode ter a oração como primeira arma do dia, porque é pela manhã. Então, pela manhã a gente pode ter essa experiência com o Senhor. Essa entrega absoluta das nossas questões, também a nossa gratidão, a gente expressa por meio da oração. A gente vê que a oração, ela conecta a gente com o Senhor, porque o Senhor é o Espírito, né, irmãs? O Senhor é o Espírito. Por isso, a gente, ao exercitar o nosso Espírito, a gente ora, e a gente ouve o Senhor, a gente depende, a gente busca por direção, e a gente tem resposta. Porque se nós não orarmos, como que nós vamos ouvir o Senhor? Como é que o Senhor vai passar para nós a direção daquilo que Ele quer, nos conduzir na batalha? Aí tem o versículo que a irmã vai colocar, de Efésios 6:18, que nos mostra a maneira da gente batalhar, né? Essa é a maneira de sair para a batalha cada manhã, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, irmãs, eu até estendo, né, não só pela manhã, mas aqui a palavra do Senhor fala em todo o tempo. Que onde a gente estiver, a gente pode exercitar o nosso espírito e ter essa arma, lançar a mão dessa arma, que é a oração. E como ela nos guarda, eu tenho certeza que as irmãs têm experiência disso, né? O poder da oração. E também a questão do jejum. Aí eu falei: Senhor, o irmão Miguel falou dessas 3 armas poderosas, fé, oração e jejum. Daí eu olhei para a minha experiência e falei: Senhor, será que eu posso falar para as irmãs sobre jejum? Porque talvez eu não tenha uma experiência tão marcante, tão forte, né, em relação ao jejum, infelizmente. Mas imediatamente o Senhor falou para mim assim: olha, não é isso que você está pensando, ficar talvez muitos dias sem comer. Isso também é jejum, se de fato for no seu espírito. Mas eu estou falando de um jejum daquilo que a sua alma gosta, sabe? Daquilo que satisfaz, que substitui o lugar do Senhor no seu coração, né? Então, se a gente tem um sentimento forte pelo Senhor, por alguém que a gente deseja que o Senhor salve, por uma situação que o Senhor quer, né, que a gente quer que o Senhor liberte, isso nos constrange a jejuar. Isso constrange o nosso coração a deixar um pouco de lado as nossas coisas, aquilo que a nossa carne gosta, que a nossa alma gosta, para jejuar nessa batalha. Mas assim, a gente percebe que essa é uma experiência progressiva, né? Exercitar a fé, ter experiência de oração e também de jejum. O Senhor vai nos dando isso. Agora, a segunda arma do dia que eu vejo, né, é a questão, eu ainda acho que eu não vou ler esse, irmã, daqui a pouquinho. Perdão, irmã. Uma segunda arma do dia que eu vejo é a palavra, sabe? É a palavra, a gente se alimentar da palavra, Senhor. A gente tirar tempo de comunhão com o Senhor na palavra. Não tem arma mais eficaz do que essa, porque o Senhor é a palavra. É Ele próprio. Então, Ele como a palavra, Ele vem nos alimentar, nos sustentar. E tem uma passagem que o irmão Miguel compartilhou, eu não vou ler tudo, porque fica muito longo, mas as irmãs lembram aquele pai que tinha um filho possesso de espírito mudo e surdo, né? As irmãs sabem que não se refere a espírito de nenhuma pessoa que morreu, mas são as potestades de Satanás, né? Os principados e potestades de Satanás. E esse menino sofria muito, né? Porque estava sobre ele a ação desse espírito mudo e surdo. Então o irmão falou
que isso é uma ação do inimigo para calar. Porque se nós não ouvimos a palavra, né? Se nós não ouvimos, nós também não falamos. Observa. Quanta estratégia que o inimigo faz para nos afastar de ouvir a palavra. Então, os momentos que a gente tem de leitura bíblica, de participar das reuniões onde a palavra está sendo ministrada, parece que tudo, não sei na casa das irmãs, mas aqui parece que tudo coopera, né, para ter dificuldade de tocar o Senhor na palavra. Por quê? O que acontece se a gente ouvir? Se a gente ouve a palavra, nós somos fortalecidas, nós temos direção de Deus, nós somos edificadas e logo nós falamos, né? O Senhor fala aqui, a boca fala do que está cheio o coração. Então, a gente repete a palavra porque ela é vida para nós e a gente não consegue reter. Então, a arma do inimigo contra nós é fazer com que a gente não desfrute da palavra, né? Eu vejo isso na minha experiência. E aí os discípulos falam assim, Senhor, por que a gente não conseguiu, né, expulsar isso, né, do jovem? Aí o Senhor fala para eles assim, no versículo 29, depois as irmãs leiam, que essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E aí o pai fala, Senhor, né, me ajuda na minha falta de fé. Então ali o Senhor quis ensinar uma lição para os discípulos de que precisava ter experiência de jejum, né, e oração, ele fala, oração e jejum. Então eu falei, Senhor, né, eu quero ter essa experiência de oração e jejum, Senhor, de orar, Senhor, talvez eu não esteja conseguindo tocar, ouvir a sua palavra como é o tamanho da minha necessidade. Senhor, talvez eu não esteja jejuando, deixando de lado coisas, né, para dar lugar ao Senhor. Eu pude me arrepender. E eu fui lembrando, né, das passagens que o próprio Senhor jejuava, né, ele orava no seu espírito, ele se retirava para orar, e ele falava todo o tempo a própria palavra de Deus, né, porque isso é o que queimava dentro dele, e é o que ele tinha como arma poderosa contra o inimigo, porque a gente sabe que o Senhor usou a própria palavra, ele nos ensinou a usar a palavra contra o inimigo. Não usar a nossa própria força, não usar nossos argumentos, mas a gente ter a palavra na ponta da língua, né, irmãs? Para poder declarar para o inimigo, porque a única coisa que vence o inimigo é a palavra de Deus. Não é a nossa força, sabe? Então eu anotei aqui, irmãs, que qual que deve ser a nossa experiência? É viver por fé. Viver por fé. Senhor, eu creio. Fé em quê? Na palavra, naquilo que está lá, porque a palavra de Deus é que é a verdade, né? Orar no Espírito, porque às vezes é possível a gente orar em nós mesmos, muito voltadas para as nossas próprias coisas, mas orar no Espírito, jejuar e buscar diariamente a palavra, né? Ser salvas por ela. Louvado seja o Senhor, irmãs. Agora a gente pode ler Apocalipse 12, né? Porque vai falar dessa vitória contra Satanás. Nós, né? Pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. As irmãs me ouviram lendo quando está projetando o versículo? Amém? Amém. Então, olha só, a experiência com a palavra, ela gera um testemunho, né? Fala aqui do testemunho, né? A palavra, então, como essa arma poderosa, a gente precisa aplicar em nós primeiro. O irmão falou sobre isso. Às vezes eu quero aplicar para o irmão, quero aplicar para o meu marido, quero aplicar para os meus filhos. O Senhor fala, aplica para você primeiro, né? Porque quando você aplica a palavra para você, nós somos salvas, né? E isso gera em nós um testemunho. E é isso que vence o inimigo, né? O sangue do Senhor, porque o Senhor deu a sua vida por nós, e o testemunho, que é dado pelo fato da gente viver por Ele.
Olha só, eu não sei se eu pedi para a irmã também projetar Hebreus 4, 12, 13, pedi, irmã? Irmãs, essa palavra é tão rica e tão extensa que as irmãs vão ter que ter misericórdia de nós. Que a gente ficou assim, isso não pode deixar de compartilhar. Ó, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Então, irmãs, esse versículo fala que a palavra de Deus é viva, né? Ela é eficaz e mais cortante do que qualquer espada, de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, é aquilo que eu falei, né? O fato da palavra de Deus ser viva e ela ser eficaz, ela precisa ser aplicada em nós para dividir o que é da alma e o que é do espírito, né? Porque como é que a gente sai para a batalha com aquilo que é da alma, com aquilo que é nosso, com aquilo que é da terra, que é natural? Satanás vai rir de nós, né? E às vezes a gente se vê humilhadas por ele, porque a gente luta com a força da nossa vida da alma. O Senhor tem misericórdia de nós. Então, o irmão falou sobre a gente aplicar para nós a palavra, para a gente não dar base para o inimigo. Às vezes, a gente dá base para o inimigo. Brecha, né? Situação de brecha. Aí eu coloquei alguns exemplos que eu vejo na minha experiência. Olha só uma brecha. Quando nós duvidamos do poder de Deus e a sua palavra. Isso acontece, irmãs. Às vezes a gente duvida do que Deus é capaz de fazer. Uma outra situação, nós deixamos o medo nos dominar. Quem que é o senhor do medo, vamos dizer assim? Não é Satanás? Irmãs, a gente tem medo de coisa que nem aconteceu. A nossa mente voa e a gente fica apavorada com situações, vivemos em angústia e ansiedade por coisas que são até irreais. Olha que brecha para o inimigo roubar nossa paz. Outra brecha, quando nós nos isolamos das irmãs. Isso aconteceu comigo, de me isolar, de achar que eu não precisava das irmãs. Isso às vezes nem é tão consciente, mas o Senhor foi me dando experiência, foi me mostrando o quanto eu preciso das irmãs, o quanto eu preciso da igreja e como eu não sobrevivo como membro, sabe, sozinha, né, individual. Satanás faz isso. Isola a gente dos irmãos. Outra brecha que a gente dá, nós achamos que somos capazes de confiar, né? Nós somos capazes, por nós mesmos, confiar nos nossos próprios recursos. Não, a gente começa a tomar decisões, a gente começa a resolver as coisas, eu entreguei para o Senhor, mas a gente está por trás com a nossa maneira de ajeitar as coisas, né? Então, irmãs, muitas vezes, quando nós acreditamos nas mentiras de Satanás, a gente dá para ele um poder em uma posição que ele não tem. Sabe, eu li isso no texto de um irmão, falando assim, o inimigo não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente, quem é o nosso Senhor. Então, às vezes, a gente dá um poder para o inimigo que ele não tem. A gente precisa aprender a identificar, como a irmã Gilmara falou, quem é o nosso inimigo, né? Não subestimá-lo, claro, mas jamais colocá-lo acima daquilo que ele é, né? Ó Senhor Jesus. Irmãs, eu quis colocar todas essas coisas para vocês, porque é o que eu vivo, sabe? É o que eu luto. Talvez as irmãs se identifiquem comigo. E o desejo do meu coração é entregar tudo isso para o Senhor. Entregar, né, a questão da fé, para a gente não duvidar, para eu não duvidar daquilo que o Senhor pode fazer. O Senhor lançar fora todo o medo, vir trazer uma mente para nós renovada, nos dar descanso, né? E falando sobre quem a gente está lutando, nós precisamos, infelizmente, falar do que o inimigo faz com a gente. Essas coisas que eu falei e muito mais.
Eu não vou gastar muito tempo falando nele, porque ele não merece, mas, olha só, a gente precisa saber que aquilo que passa pela nossa mente, qual é a origem, de onde que vem aquilo? Por exemplo, você quer ver uma mentira do inimigo? Ele pode falar para você assim, ó, em relação ao perdão, que eu acho que é uma coisa muito importante. Em relação ao perdão, ele pode falar assim para você, isso que você fez, não tem perdão, não. Ou então, assim, o que alguém fez contra você, isso não tem perdão, não. Não dá para perdoar isso. Né? Ou então, essa pessoa aí, que você conhece, não pode ser salva, porque para a situação dela, não tem perdão. Eu já ouvi isso de pessoas, sabe? Não, mas Deus não vai... Olha isso, né? Essa pessoa fez tal coisa. Ou então, sobre perdão ainda, o Senhor terá que perdoar você de novo por causa disso? Da mesma coisa? Né? Porque na nossa caminhada com o Senhor, a gente, às vezes, derrapa na mesma coisa. Eu não sei as irmãs, mas acontece comigo. Eu falo, Senhor, de novo, né? Senhor, já entreguei isso para o Senhor. Mas talvez Satanás possa vir nos acusar, para nos desanimar. Né? Faz a gente, outra mentira é fazer a gente acreditar que a vida da igreja não é para nós, que pregar o evangelho não é para nós, né? Não, isso aí, ó, deixa eu te falar, você é muito tímida, não, isso aí não é para você, né? Isso aí é para as irmãs lá que sabem falar. Mentira, irmãs, porque o Senhor nos deu dons. Pelo menos um talento, o irmão falou, né? E como o Senhor precisa desse talento? Porque a irmã, a pessoa, a situação que ele vai te colocar e que vai alcançar, eu não vou, as outras irmãs não vão, é você. O Senhor te deu aquela circunstância, aquela situação para você servir o Senhor, né? Ser útil. Então, essa eu vejo que é a hora da gente usar o que a irmã Gilmara falou, o capacete da salvação. Guardar a mente, sabe? Os ouvidos, guardar os olhos disso. E tomar a espada do Espírito, que é a palavra. Quem que vai desmentir essas coisas? A palavra. A palavra do Senhor que vai, né, desmentir. 1 Pedro fala assim, eu não passei para você, irmã, mas fala assim, que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, olha só, em relação aos pecados que eu citei, a gente precisa crer na eficácia eterna da morte do Senhor, por todas as pessoas, o justo pelos injustos. Então, não tem quem esteja de fora, vamos dizer assim, né? Não é questão de merecimento, é questão da graça do Senhor. Às vezes a gente olha um parente e fala assim, nossa, mas esse parente meu não tem salvação, não. Tem sim, mas tem sim, porque o Senhor morreu por ele, morreu por ela, morreu por nós. Qual que é a diferença, né, de nós para as pessoas? Nisso eu vejo a graça, né? Então, o perdão do Senhor é para todos, e ele também deseja que a gente estenda o perdão. O irmão falou sobre isso também, né? Se a gente está no Senhor, a gente perdoa. E perdoar não é esquecer, tá, irmãs? Porque a gente fala assim, nossa, ainda lembro demais dessa situação. Vai lembrar, mas se não tiver carga no coração, não tiver peso, lembrar da ofensa, lembrar da situação como a vitória do Senhor, olha que situação Satanás me colocou, mas eu lembro da vitória do Senhor. O Senhor me restaurou, o Senhor restaurou a irmã, o Senhor limpou essa situação. Quantas vezes for preciso, sabe, irmãs? A gente precisa praticar isso, porque isso é o que está na palavra. Né? Que o Senhor possa ser misericordioso e nos dar, de fato, essa experiência. Não, o perdão não vem pela nossa própria força, mas é resultado da nossa comunhão com Deus, da nossa entrega. Senhor, vem limpar meu coração, vem me, sabe, vem me renovar. Porque como que a gente vai ser edificados juntos se a gente tem barreira uns com os outros, né? Se a gente tem situações pendentes, se tem dureza de coração. Então, Senhor, esse ponto do perdão, Satanás nos ataca muito.
E a gente precisa ter essa entrega, né? Então, sobre a gente falhar, também tem um versículo que fala assim, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Nós somos levantadas pelo Senhor. Então, a gente não precisa ficar preocupada. Usa o sangue. Senhor, falhei de novo nisso. Irmãs, quantas vezes em lágrimas eu falo, Senhor, me perdoa de novo. Mas cresce em mim. Eu não quero mais cair sobre isso. Eu não quero mais. O Senhor me levanta, mas me dá uma experiência nova a cada vez. E eu vejo que poder isso tem, mas o precioso sangue do Senhor, sabe? Que arma poderosa é a gente usar a palavra. Saber que o Senhor que falou, foi o Senhor que falou, que o sangue dele tem eficácia eterna. Tem para mim, tem para as irmãs, para a gente poder avançar, para a gente poder prosseguir. Então, tudo isso que a irmã Gilmara falou, que eu falei até agora, tem a ver com a nossa batalha individual, ataques na nossa mente, dúvidas no nosso coração, o que é da alma, o que é do espírito, tudo isso a palavra vem nos iluminar, para a gente ter vitória pessoal, nós e o Senhor. Mas o irmão falou fortemente de uma batalha que ela é coletiva, porque, irmãs, nós não somos membros individuais, nós somos membros uns dos outros, nós formamos o corpo de Cristo na Terra, não é isso? Então, se por um lado a gente experimenta essa batalha pessoal, nós também experimentamos uma batalha coletiva. Eu não estou desconectada com as irmãs. As irmãs olham para o rostinho de cada uma aqui. A gente não sente essa ligação? Que o Senhor nos fez um? Nós estamos num número pequeno aqui, mas pensa na igreja de Deus na terra. Nós somos um povo, nós somos um reino. Sabe? Nós somos um exército para o Senhor. Eu fiquei meditando nessa palavra a semana inteira. E Satanás assim, exército, você sou sim, eu sou parte do exército de Deus. Se eu não for, eu sou o quê? Eu sou do exército do mundo? Eu estou lutando para as coisas do mundo? O Senhor já nos chamou para o seu reino e glória. Então, por isso que no início eu falei, irmãs, ouça essa palavra se sentindo uma soldada do exército de Deus. Então, nessa luta nossa, a gente vê, coletiva, a gente vê que o inimigo, o irmão ensinou, que o inimigo, ele age contra a igreja. Tudo isso que eu estou compartilhando, irmãs, é dessas 2 mensagens que as irmãs vão ter acesso em detalhe depois. Não é, sabe, quem sou eu, irmãs? Não tenho essa capacidade, mas é revelação do Senhor para os irmãos. E o Senhor nos dá a graça de poder participar, de compartilhar entre nós, a liberdade que nós temos como irmãs, né? Mas ele falou, o que Satanás deseja? Causar divisão entre nós, não é? Então, essa é uma batalha que nós temos coletivamente. Evitar que Satanás alcance vantagem para nos dividir. Ou então, um viver individualista, né? Satanás quer fazer isso na igreja. Ou então, a gente não está sensível às necessidades do corpo, parece que endurece nosso coração, as irmãs colocam necessidades, a gente vai passando como que, né, nossa, que tanto de coisa, o Senhor me cubra com o sangue dele, e me dá um espírito, sabe, que queima pelo corpo, que queima pela necessidade das irmãs, que eu possa orar junto, batalhar junto com as irmãs, né, e outra coisa é a questão do nosso ego prevalecer. Satanás, ele sempre vai agir, o irmão falou isso, para o nosso ego prevalecer, né, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aí eu tenho dificuldade de me submeter aos irmãos, eu tenho dificuldade de ser um. O Senhor tem misericórdia de nós, né, que o Senhor nos livre das nossas preferências, da nossa opinião. Oh, Senhor Jesus, mas aleluia, irmãs, porque a igreja, ela é do Senhor. Agora a gente pode ler Mateus 16, porque ali está um versículo que fala quem que começou essa boa obra, né? Mateus 16, 18. Você vai projetar? Não tem, não? Espera aí, então, irmãs, que eu tenho que achar aqui. Perdão. Mas é aquele versículo, irmãs, que o Senhor, ele fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aqui a gente vê
o sujeito oculto, né, que é o Senhor, ele fala assim, edificarei. Aqui, ele poderia colocar, eu edificarei. Então, a edificação começou com ele, com o Senhor. Isso vem dele. Edificar a sua igreja. Louvado seja o Senhor. Então, ele fala assim, depois, na sequência, acho que eu também não passei para a irmã, mas deixa eu ver onde que eu tô aqui, irmãs, porque é muita coisa, mas eu já estou encerrando, irmãs, perdão. Só mais uma meia hora que eu vou falar. Todo mundo já jantou, né? Oh, Senhor Jesus, as irmãs têm misericórdia de nós, que é muita riqueza. Mas, olha só, aqui mostra que o Senhor começou a edificar a igreja, falou isso, acho que no alimento diário de hoje, né, irmãs? O Senhor edificou a sua igreja, e aí depois fala assim, que ele começou a sofrer, depois disso ele começou a sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, irmãs, aqui mostra que o Senhor Jesus, que começou a edificação da igreja, e que para isso, né, ele sofreu, foi morto e ressuscitado. Então, eu vejo assim, o caminho da edificação, o início, foi a morte e a ressurreição do Senhor, né? Então, depois ele diz para nós, se alguém quer vir após mim, né, em Lucas 9, 23, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Então, se a gente, por exemplo, eu vejo, né, se a gente não praticar esse versículo, negar a nós mesmos, que é o mesmo princípio da edificação, né, que é a morte e a ressurreição. Para nós, o que é isso? Continuar como o corpo de Cristo essa edificação. O que é necessário? O que é a base? É negar o ego, tomar a cruz e seguir o Senhor. O irmão falou isso em outras palavras, né, que nós não podemos edificar se a gente estiver em nós mesmos. Nós precisamos de viver essa experiência que o Senhor quer dar para nós. Fechar, né, as portas para Satanás, fechar as brechas, né, não deixar ele entrar pela porta do nosso ego. Eu preciso falar disso, porque o nosso eu impede muito a edificação. Como eu falei, impede a gente de ser né, impede a gente de cumprir a vontade do Senhor. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar lições de negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir o Senhor. Oh, Senhor, eu anotei algumas coisas sobre isso, irmãs, mas eu acho que é suficiente em relação a isso, né? Que se a gente tomar o caminho da cruz, ou seja, negar a nós mesmos, seguir o Senhor, Ele vai nos dar pessoas. Ele vai dar pessoas para a gente cuidar, porque a nossa batalha, como o irmão falou, não é só vencer a nós mesmos, mas buscar pessoas que o Senhor deseja também edificar, formar seu corpo nessa terra. Acho que eu passei algum versículo para a irmã Rebeca, de Isaías, né, que fala do nosso encargo enquanto igreja, para nos dispormos ao Senhor, Isaías 61. Oh, Senhor Jesus. Irmãs, eu vou dar um segundinho para as irmãs prestarem bastante atenção aí. Eu ia falar para vocês abrir a Bíblia, mas está projetado aqui, não precisa, né? Mas vamos ler juntas aí. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Depois as irmãs leiam novamente esse versículo com calma, porque é uma passagem, né, sobre o próprio Senhor Jesus, né, se aplica a Ele. Foi algo que se cumpriu no Senhor. Não vou citar a passagem que ele lê no Novo Testamento, mas o Senhor aplica essa palavra para nós hoje, né, no seu corpo. Porque qual que é
o desejo do Senhor? Qual que é, o que Ele nos dá de comissão? Pregar boas novas aos quebrantados. Curar os quebrantados de coração. Proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. O irmão falou que o Senhor usa o seu exército de vencedoras, que tem as características do Senhor, que tem o seu espírito, que tem a sua vida, que nega a si mesmo, que toma a cruz, que segue Ele para pregar as boas novas. Aos quebrantados, curar os de coração quebrantado, proclamar a libertação. E aí ele continua, se a irmã quiser projetar o final desse versículo, que fala assim, tem aí, irmã? Tem não? Na continuação? Mas eu vou lendo, que fala assim, apregoar o ano aceitável do Senhor, mostrando que nós estamos vivendo a era da graça ainda, né? Ainda é tempo de nós pregarmos o evangelho, levar a palavra para as pessoas, né? Fala, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E aí vem a nossa comissão, consolar todos os que choram. Tem mais, né, irmã? Não sei se eu pedi todos. Eu vou abrir na minha Bíblia aqui, acho que vai ser melhor. Isaías 61, 2. Consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. Daí, na sequência, edificarão os lugares antigamente, aí vem a parte da edificação que o irmão ensinou. Todo esse labor nosso de amor, toda essa atitude da igreja de consolar os que choram, né, e proclamar libertação aos cativos, pregar as boas novas, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Então, assim, para encerrar, irmãs, o que a gente vê hoje? O que a gente vê de geração em geração? A ação do inimigo no tempo, a iniquidade aumentando, não é? A gente vê isso muito perto de nós. Então, o Senhor nos chama para edificar, para servir. Nos chama para testemunhar daquilo que nós temos ganhado dele, de uma maneira viva, de uma maneira na dependência dele, e a consequência disso, dessa nossa entrega, primeiro é a nossa salvação. Primeiro é o Cristo sendo edificado em nós dia a dia. Eu sinto isso. Quanto mais eu me achego ao Senhor, mais, né, Ele me dá dele mesmo. Então, o irmão falou muito da gente tirar os olhos, por um lado de nós também, ampliar a nossa visão, para a gente enxergar a necessidade do Senhor e levar o que temos, né, o que nós temos recebido dele. Então, que o Senhor nos dê esse sentimento, né? Tinha muitos outros pontos que as irmãs vão desfrutar depois, nas mensagens, que nos alegra muito o coração, sabe? De ver o resultado da edificação. A riqueza, a beleza, a grandeza, a alegria, sabe? De céus e terra, vamos dizer assim, por causa daquilo que o Senhor quer fazer por meio de nós e já está fazendo. O Senhor não vai parar, sabe, irmãs? Ele nos dá a oportunidade de cooperar com Ele. Todo dia. Mas o Senhor está avançando, né? Louvado seja o nome do Senhor, que as irmãs me perdoem por qualquer falha, mas essa é a porção que nós queríamos compartilhar com vocês. Como eu disse, ainda tem muitas riquezas, não deixem de ouvir as mensagens, tá bom?
Daí, agora, eu gostaria de convidar as irmãs para compartilhar, né? E nós estamos em 45 irmãs. Eu não sei, talvez a irmã Rebeca queira, né? Como é que fala? Multiplicar as irmãs nas salas. Multiplicar as irmãs. Talvez as irmãs possam ter mais oportunidade, mais irmãs, né? Têm oportunidade de compartilhar. Aí daqui a Amém. pouco nós voltamos, então. Amém. Antes que vai para a sala, vamos tirar uma foto. Vamos abrir a câmera, sorrir para o Senhor. Quem quiser coloca coração. Quando eu contar tá? Sério, vai cair seu coração, viu? Vamos lá. 1, 2, 3. Amém, bem-vindas de volta. Estamos todas aqui, louvado seja o Senhor. Tenho certeza que a comunhão foi ótima. Eu gostei muito, fui muito edificada nesses minutos, pelo compartilhar das irmãs, que delícia, que bom. E agora eu gostaria de convidar as irmãs para o nosso momento Jave, Jornal Árvore da Vida. Tem uma mensagem especial para as irmãs nessa noite. Amém. Agora foi. Olá, amadas irmãs. Meu nome é Lucila. Hoje eu trouxe o testemunho do irmão Danilo, da Igreja em Sorriso, em Mato Grosso, sobre o jornal Árvore da Vida. Danilo e eu estamos aqui para encorajá-la a assinar o Jave, instrumento precioso com a proposta de levar a palavra de Deus com conteúdo para toda a família. E você, amada irmã, que já foi assinante Jave, renove sua assinatura, reavive a chama do Espírito e fortaleça para a batalha. Amém, irmãs, Jesus é o Senhor. Tudo bem? Danilo aqui, de Sorriso. Estou aqui para compartilhar com vocês uma experiência que mudou a história da vida da nossa família, tá? Uma experiência por meio do Jave, do Jornal Árvore da Vida. Eu tinha, acho que aproximadamente uns 27 anos atrás, a minha mãe, nós éramos todos, né, muito católicos, assim, a minha família sempre, né, por parte do meu pai especialmente. E havia já um desejo, uma insatisfação, assim, sabe, no coração dos meus pais em relação a Cristo, em relação a Deus. E a minha mãe tinha uma dentista, a tia Denise, até hoje nós temos muito contato. A tia Denise cuidava da gente, era odontopediatra, né? E ela cuidava da gente. E um dia, minha mãe foi levar a gente lá para fazer tratamento, uma coisa assim. E a tia D deu para minha mãe um jornal Árvore da Vida de presente. Ela entregou para ela e falou assim, ó, lê isso aqui, depois você me conta, né? E a minha mãe, ela levou para casa e estava tão sedenta assim, né? E ela leu, ela gostou tanto, ela leu 1, 2 vezes, 3 vezes. Ela ficou tão impressionada com aquela palavra, tocou tanto no coração dela, que ela pegou um lápis e um caderno e anotou todinho o jornal, porque na cabeça dela ela ia devolver, né? Devolver o jornal para tia Denise, para a irmã Denise, que achou que ela fosse emprestada, né? Daí ela anotou. Quando ela chegou para devolver, já muito agradecida com a palavra que ela recebeu, a tia D falou assim, não, isso aí é para você, de presente. Mas olha como que Deus é maravilhoso, irmãos, porque se não fosse por esse fato dela estar anotando, dela ter ali feito as anotações em cada linha, cada palavra que ela estava escrevendo, o Senhor foi tocando e foi ardendo, conforme ela ia escrevendo, o coração ia ardendo diante dessa palavra, de tudo que ela estava vendo ali. E foi salvação para nós, né? De lá para cá nunca mais paramos de assinar o Jave. Eu servi muitos anos no Jave. O Jave, ele faz parte da nossa vida, ele é uma ferramenta assim que a gente usa demais para evangelização e para presentear também. A gente presenteia muitos amigos, né, familiares. Um presente que você dá uma vez, ela recebe o ano inteiro, né? Coisa linda. Então vale muito a pena. Eu sou um grande defensor do Jave. É uma ferramenta que Deus usa demais para levar o evangelho
e para edificar as famílias, né? Graças a Deus. Que os irmãos sintam-se encorajadas com essa ferramenta tão preciosa que o Senhor nos deu. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmãs. Que preciosidade, né, esse depoimento desse irmão. Eu conheci o irmão Danilo na live do Instituto, né, assim que se levantar, e ele deu esse testemunho riquíssimo, e eu compartilhei com as meninas, né, com as irmãs, e não poderia deixar de trazer para compartilhar com vocês. Entrei em contato com ele, na verdade, o meu primeiro contato com ele foi quando ele deixou, né, no direct que o posso orar por você. Então, a gente já tinha tido um primeiro contato, que ele orou por mim, pela minha família, uma família, assim, ele com a esposa, uma família muito preciosa, aquela que dá vontade da gente guardar no potinho e carregar no bolso, né, eles são os irmãos preciosíssimos. Então, assim, entrei em contato com ele e ele aceitou, né, assim, ficou muito feliz em poder estar compartilhando. Ele tentou um depoimento com a mãe, mas a mãe, muito tímida, falou, você faça o seu testemunho. E depois, ela assistindo o vídeo, ela falou com ele que ele tinha esquecido, né, de falar que quando ele teve, ele e a irmã, o primeiro salário, ainda adolescente, que a primeira coisa que eles fizeram foi assinar cada um o seu jornal Árvore da Vida, porque quando criança ainda, eles disputavam, né, o jornal para poder fazer a parte da Kids, né, do jornal lá da Árvore da Vida. E ela relatou também aqui, ela escreveu, lembro até hoje da sensação que eu sentia quando recebi o Java, era como receber um banquete em casa a delivery. Esperava ansiosamente para desfrutar desse banquete celestial. E depois desse testemunho desse irmão, eu me tornei assinante do Java. E hoje eu recebi o meu segundo jornal. E assim, estou identificando muito com a irmã, que também estou assim, esperando esse banquete. Eu espero ansiosamente. Passo pela portaria e falo, Geni, meu jornal chegou. Ela, não, ainda não. Então, assim, estou aqui. Então, às vezes, assim, a gente deixa passar, né, irmãs? Às vezes eu percebo que tem algumas irmãs que eu converso e que falam, eu já fui assinante do Java, né? Ou, eu conheço, ainda não fui, né? Então, para quem se identifica e usar a palavra de Deus, né, como a espada, é negar a si mesmo e mexe com o poderio do inimigo. E o jornal Árvore da Vida é uma ferramenta, né, maravilhosa, porque ali ela tem, né, o conteúdo separado, né, para cada família. Inclusive, aqui eu separei um pedacinho que está na Mulher Virtuosa, que é reavivar a chama do Espírito. O Espírito que recebemos, peraí, porque a gente não lê sem óculos. O Espírito que recebemos ao crer é de poder, amor, moderação, vida e ressurreição. Ele está em nós. E só precisamos reavivá-lo, reacender sua chama. Isso pode ocorrer por meio de disciplinas espirituais, como a comunhão com os irmãos, a oração, o desfrute dos hinos e a busca incansável pela palavra de Deus. Então, tá aí mais né, ferramenta para a gente vencer essa batalha. Amém, irmãs. Amém, aleluia. Louvado seja o Senhor. Agora, a nossa irmã Gleice quer fazer os agradecimentos finais, em nome de todas. Eu preciso falar uma coisa só antes, irmãs. Depois, as irmãs que puderem ficar, né, depois da oração final, nós teremos um momento de louvor. Cantarmos para o nosso Senhor, agora com o Espírito aquecido, louvando ao nosso capitão da salvação, tá bom? As irmãs estão convidadas. Amém, amadas irmãs. Que preciosa reunião, né? Muito rica, de grande encorajamento para nós, né? Eu queria agradecer as irmãs que participaram, as irmãs também que serviram, né?
Que o Senhor continue nos abençoando, nos mostrando, né? A verdadeira armadura, né, irmã? Nós precisamos. Então, eu quero agradecer às irmãs, uma boa noite. Ficam com Deus. Amém. Aí, irmãs, está aberto para alguma irmã que quiser orar, tá? Está aberto para as irmãs que desejarem fazer oração final. Uma ou duas irmãs, rapidamente. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, Senhor, a tomar toda a armadura, Senhor, a nos entregar totalmente a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Temos vivido na Tua presença, Senhor, e queremos continuar, Senhor, muito mais, a cada dia, mais perto de Ti, mais perto do Teu falar, Te obedecendo cada vez mais. Senhor, tudo que queremos é a Tua presença na nossa vida, na nossa casa. Senhor Jesus, guarda as famílias da igreja, Senhor. Expanda o Teu reino através de nós. Abra a nossa boca, Senhor. O Senhor quer voltar e depende de cada uma de nós. Queremos nos dar, Senhor, totalmente a Ti, para que Tu possas, Senhor, apressar essa Tua volta. Nós almejamos a Tua volta. Nós queremos, Senhor, participar, Senhor, desse reino. Senhor, por isso nos prepara. Se ainda há algum caminho mau em nós, limpa-nos totalmente. Senhor Jesus, queremos ser as noivas prudentes, Senhor. Eis-nos aqui, ainda dá tempo, Senhor, trabalhe em nós. Acha-nos em espírito, a cada dia na Tua presença. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Sim, Senhor, abençoe todas as irmãs, abençoe a todas as famílias. Sabemos quando nós decidimos ficar lado ao Senhor, inimigo vai aprontando muitas coisas, mas nós somos inimigo de Satanás, nós somos exército, vamos a batalhar junto com o Senhor. Senhor, nós nascemos não é para comer no pó, não é cooperador para o inimigo, mas sim, nós somos criados para auxiliar, mas chamado para cooperar junto com Deus. Hoje esse exército, o Senhor está nos convocando. Nós queremos realmente ser um com o Senhor. Oh, Senhor, nós queremos batalhar junto com o Senhor. Para isso, Senhor, leva nós podemos realmente comer a Tua palavra, essa palavra em nós, que faz a diferença. Nós somos o que nós comemos. Nós lutamos, não é em vão. Nós lutamos junto com o Senhor. Senhor, cuide a cada um dos Teus filhos. Vence em nós mesmo. Tu és nosso Deus. Nós te amamos e te louvamos. Amém. Amém. Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus da paz e não da guerra, Senhor. E nós queremos estar em Ti. Obrigada, Senhor, pelo Teu falar tão encorajador para nós nesta noite. Obrigada pelas irmãs, Senhor, que elaboraram essa palavra, Senhor, que veio nos suprir, que veio nos abençoar esta noite, essa palavra veio nos iluminar, Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso o nosso coração é de muita gratidão a Ti, Senhor. Nos preserva na Tua presença. Senhor, queremos, Senhor Jesus, guerrear junto com o Senhor. Senhor, porque o Senhor é da paz. O Senhor é o nosso general, Senhor. Senhor, queremos seguir, sim, o Teu passo, Senhor. Ó Senhor Jesus, para que o inimigo não venha, Senhor, triunfar, Senhor. Porque o Senhor é aquele que saiu vencendo para vencer. Louvado seja o Teu santo nome. Ó Senhor, obrigado por essas reuniões, Senhor, que tanto tem nos abençoado, nos edificado, Senhor, nos fortalecido. Senhor, nos guarda e nos mantém em Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Vamos desfrutar
Amém. 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 Vamos louvar, vamos lutar. Amém. Somos exército de Deus. Amém. Aleluia. Ele é nosso defensor. Nós nunca saímos batalha sozinhos, sempre com o Senhor. Amém. 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 Cheio do Espírito. Desânimo jamais.
Jamais. Aleluia. Amém. Jamais. Amém. Cheios do Espírito. Amém. Aleluia. Amém. Me fez lembrar da conferência de jovens. Nossa, como eu gostava. Não é, Rebeca? Amém. 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 Somos jovens do Senhor, temos esse vigor. Aleluia. Deus, renove a nossa alegria, a alegria da salvação. Amém. 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 Amadas irmãs, que Obrigada, doçura, irmã. louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja. Amém. Obrigada, Amém. Amém. Deus abençoe todos. Tem mais um hino. Tem mais um hino. Quer desfrutar? Amém. Tem mais hino para quem quiser. Oh, vamos lá. Hoje à noite nós vamos dormindo com hino. Amém. Nosso general é Cristo. Amém. Aleluia. Ele é nosso general. Amém. General em Cristo, seguimos os seus passos. Seguimos os seus passos. Amém. Aleluia. Aleluia. Nosso general é Cristo. Amém. Amém. Eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Aqui. Só na vida da igreja, tá cada uma nas suas casas, no quarto, na sala, na cozinha, não sei o que lá. E o nosso general é Cristo. Seguimos os Bom seus passos. demais, bom demais.
Bom demais, né, Amém. Sandra? A Sandra Amém. lá no Ceará, a Adriana Isso, lá no amém. Maceió, a gente aqui em Minas Gerais, e todas nós proclamamos, nosso general Nosso general é Cristo. Amém. 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 Aleluia. Quando o Muito nosso bom. general é Cristo, quando nós seguimos a passo dele, nenhum inimigo que vai Sim. nos vencer. Nós vai vencendo todas as batalhas. E Deus abençoe todos. Amém. Amém. Aleluia. Boa noite. Amém. Amém. Bom descanso para todas as irmãs. Jesus é nosso Senhor. Amém. Não esquece de orar hoje, hein? Amém. 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 Fiquem com Deus, Beijo amado. para todos. Amém, com Deus. Deus Amém, abençoe. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Deus abençoe você. Nosso Amém. general é Nossa, Senhor Cristo. Jesus. Amém. Amém.